Estamos aqui com o professor Ulisses Vasconcelos. Professor, o Enem teve mais de 9 milhões de inscritos, a prova está aí, o senhor é um dos cursos aqui, a deu aqui, trabalha com o Enem e outras questões educacionais. Como é que o senhor está vendo esse processo do Enem e também esse processo geral da educação no Brasil, esse índice do IDEB que agora está aumentando? Fala um pouco aí desse tema aqui, do seu domínio. Nós estamos na área da educação, que precisa, de modo urgente, ser melhor avaliada, ter melhores investimentos, no que se refere a fazer com que a população, de um modo geral, se conscientize que os graves problemas nacionais e estadual aqui do estado do Pará, principalmente onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós sabemos a realidade atual, é de fato fazer com que a educação se desenvolva de tal maneira que aumente o nível de consciência política da maioria de nosso povo. Nós continuamos votando nas mesmas pessoas. Nós continuamos votando em dois polos políticos que prometem mudanças na educação, mas que não realizam programas, projetos eficazes no que se refere a aumentar o índice de desenvolvimento em educação básica, o famoso IDEB. Ananindeua é uma cidade que tem os piores índices de desenvolvimento de educação básica. Um dos menores, para não dizer, do estado do Pará, é o segundo menor. Então, o que nós precisamos, não somente em Ananindeua? De aumentar a consciência política de nosso povo, de tal maneira que essa consciência política sirva para mudar esse costume, esse comportamento, que educação é o arcabouço, é o fundamento que vai resolver a maioria dos problemas sociais ou os problemas reais do mundo. Então, quando nós lutamos por desenvolvimento sustentável, por justiça social, por uma cultura da paz, nós sabemos que só podemos resolver isso de modo a longo prazo. Não é da noite para o dia, não é em alguns anos. Então, para você mudar exatamente a cultura, o comportamento, o costume, nós precisamos fazer reformas políticas, né? Então, nós temos políticas educacionais que são implementadas, mas que não são eficazes para elevar o índice de desenvolvimento em educação básica no nosso país. Nós temos aqui na Ananindeua, em muitas cidades brasileiras, o ensino público praticamente falido, né? O professor não tem um plano de carreira. O professor luta por um melhor piso salarial. Os professores e os órgãos que representam os professores, inclusive sindicatos, lutam por implantar no Brasil um Plano Nacional de Educação. Recentemente, o Congresso Nacional estabeleceu que a educação terá no prazo de 10 anos, 10% do produto interno bruto. Vai começar numa primeira fase 5%, até cumprir em 10 anos 10% apenas do BIP, ou do orçamento geral da União. Isso é suficiente? Não é suficiente, é muito pouco. Nós precisamos agora de maiores investimentos educacionais. Quanto ao Enem, que você perguntou, realmente é um bom projeto, mas não é inédito no Brasil. O Enem
ele já era aplicado, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na década de 50, e tem uma consagração internacional importante, que esse governo valorizou, trouxe para o Brasil a partir de 2009, tentou agora fazer com que as universidades brasileiras adotem esse processo para que os alunos consigam, de modo democrático, entrar na universidade brasileira. O Enem é um bom projeto, mas não é também suficiente, né? Precisa realmente ser melhor avaliado. As questões que vêm caindo, por exemplo, nos últimos anos, não são questões realmente que verdadeiramente inclusas no processo que eles prometem, né? São questões que envolvem várias disciplinas, questões multidisciplinares, que envolvem um pensamento complexo, né? Não se busca mais, como no vestibular tradicional, a especialização numa determinada disciplina. Hoje uma questão do Enem envolve principalmente 2, 3 disciplinas. Professor, pega esse link, o senhor falou da questão do Congresso, essa questão do IDEB, daquele percentual de 10%. Os educadores, eles estão na sala de aula, né? E para efetivar isso, a participação política dos educadores na Casa de Lei é importante. O senhor acha que os educadores eles devem se candidatar a cargos eletivos para poder participar e tentar interferir para melhorar essa situação que o senhor acabou de explanar sobre a educação no Brasil? Sim, a participação dos professores é extremamente importante. Como nós sabemos, o professor em sala de aula, ele é formador de opinião, doxa, na antiga Grécia, né? Ele é formador de opinião. Então ele discute, ele critica, ele ajuda a que o aluno possa ter o pensamento próprio, possa ter uma visão crítica de toda a realidade. Professor, como nós sabemos, precisa participar mais da vida política. É que política hoje já está desacreditada no Brasil. Mas esse pensamento deve mudar. Por quê? O que é política, gente? Política é a forma de administrar a cidade, administrar o Estado, administrar o país. Então, os órgãos políticos ou os órgãos públicos que têm a capacidade, a habilidade, a competência de se envolver em política, é justamente para quê? Para que possa administrar melhor a cidade, o Estado, o país. O professor não deve ficar em sala de aula apenas discutindo ou opinando sobre um determinado assunto, principalmente a educação. Professor, você deve ir para a rua. Professor, você deve se unir a outros professores e colocar justamente no parlamento professores capazes e competentes de viabilizar um melhor desenvolvimento para a educação. Eu sou pré-candidato a deputado federal, sou professor há 30 anos, não me considero apenas professor, sou também um educador, sou empresário da área de educação, conheço bem a realidade estadual do meu município, Ananindeua, e também do Brasil, no que se refere aos desejos, às reivindicações dos senhores professores. Nós precisamos não apenas de reforma de escola, nós precisamos de uma infraestrutura melhor na escola, que inclua projetos, programas eficazes para que o aluno possa estar melhor preparado para a vida. O que nós temos no ensino público é a falta de segurança. O que nós temos no ensino público é um ensino público deficitário, deficiente, não cumpridor exatamente da função principal da educação, que é fazer com que o aluno seja melhor preparado para a vida. Eu sempre digo assim aqui para meus alunos, meus professores:
A família educa, a escola ensina. Ensina o quê? Conhecimento científico e filosófico. É claro que a educação começa na família e a escola complementa. Mas o nosso principal papel, minha gente, é fazer com que nós tenhamos uma juventude melhor preparada para a vida, para que as pessoas possam aprender a viver de tal maneira que consigam ser mais felizes, que não tenham problemas como temos hoje, financeiros, em casa, a economia em crise em dias atuais, esse governo dizendo a toda hora que tudo está bem, mas você, por exemplo, vai para um supermercado, uma compra que custava no mês passado 250, hoje você faz uma compra, as mesmas compras, os mesmos produtos a R$400. Nós precisamos de cidadãos que realmente estejam preparados para essa realidade, que consiga realmente votar de modo consciente. O professor precisa fazer com que os seus alunos e a comunidade de um modo geral vá para a rua, reivindique melhores condições de vida, mas que as mesmas pessoas não representam mudanças significativas. Votar nos mesmos significa continuar com as mesmas coisas em todos os setores. O que nós queremos, minha gente, é que a educação vise exatamente isso. Investimento em educação resolve os reais problemas do mundo. Ensino, aprendizagem, desenvolvimento sustentável, justiça social, cultura da paz com radicalização da democracia. Então vamos mudar essa situação vigente e instituir uma vida pública melhor para todos, que vise os interesses da grande maioria do nosso povo. Obrigado, professor.